importante. Tem gente que esquece, mas estudante também é consumidor. E se é consumidor, atenção estudantes e pais de estudantes, consumidor tem os seus direitos. Além do Código de Defesa do Consumidor, você sabia que existe uma lei específica que trata de assuntos como mensalidades escolares? Então não deixe ninguém te enganar. Para isso, o Manhã Gazeta está aqui para ajudar. Doutor Anis Kifuri, advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, está aqui comigo, que ele é participante ativo do programa. Dá beijo, já que você falou que trouxe vários beijos para mim. Tem vários beijos aqui para você, viu? Eu adoro beijinho, me fala. Olha, eu trouxe até uma relação, Cláudio, porque agora já está... Nós recebemos muito e-mail do último programa. Ótimo. Então, olha, a Sueli da Freguesia do Ó, a Aline, a Michele mandou e-mail, a Patrícia da Bela Vista, o Jorge da Paulista, a Regiane, o Antônio. Tem uma relação aqui, senão ia acabar o programa, mas depois eu vou te encaminhar os e-mails. Aliás, manda os e-mails, a Claudete, sempre eu tenho que trazer os beijos. Eu ando na rua, todo mundo te manda um abraço. Então, teu trabalho é maravilhoso. E o taxista, qual é a mulher? É o Sidney. O Sidney, a mulher dele. Ele me trouxe agora no estádio, a mulher dele é a Sueli. Sueli, certeza está assistindo o programa, né? Está assistindo o programa agora. Você também só manda um beijo para a audiência garantida, né? Garantido. Sueli, um beijo. Olha, o teu marido transportou aqui o nosso advogado. Ele disse que você gosta de mim há muitos anos, me acompanha em qualquer emissora. Então, muito obrigada pelo seu carinho, viu, meu amor? Ele disse que tem uma televisão na cozinha, uma na sala, que é onde ela vai andando pela casa, ela deixa tudo ligado e vai te acompanhando. Que bom, Sueli. Fico tão feliz. Muito obrigada mesmo. Agora... Isso é um assunto ótimo, né? Beijinhos, abraços, gente que gosta de você. Carinho nunca é demais. E quem gosta de carinho, dá carinho também, né? Que aí vai aumentando a cota e a gente precisa de amor, de carinho, solidariedade nos dias de hoje. Agora, um assunto amargo, salgado para os pais nessa época do ano, porque já não chega a ter que pagar o IPTU. É tudo junto, né? Tristeza. Passou o Réveillon, pronto, já começa a desgraça. IPTU, IPVA, material escolar, não está nada fácil comprar. E matrículas escolares, mensalidades. E é tão triste quando você vê um jovem que tem que parar de estudar, que tem um potencial, porque os pais não dão conta de pagar a mensalidade. Faculdade está muito caro nesse país. Não. E é uma coisa, você falou em carinho, em amor, eu acho que é o maior presente que um pai e uma mãe deixa para o filho, é a educação, são os valores, né? Então, quer dizer, o pai sofre quando o filho não pode estudar, é muito triste. E existe uma lei específica para isso? Existe. Então, que tipos de abusos as escolas não podem praticar? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, Claudete, quando você faz um contrato, é primeiro lembrar que todo serviço de educação é o Código do Consumidor. Então, essa é a lei maior que se aplica para tudo. Mas, além disso, nós temos uma lei que é voltada para a mensalidade escolar, que é voltada para os direitos do consumidor. Essa lei diz o seguinte, dentre outros direitos, até 45 dias antes de acabar o prazo para a matrícula, quando você procura uma escola, e isso vale desde a creche, a pré-escola, a faculdade, você tem direito a saber o valor antecipado, a cópia integral do contrato para saber o que você está se obrigando, o número de alunos por sala de aula, porque às vezes também você tem uma grande quantidade. Então, quais os cuidados aqui que eu diria para quando você vai escolher uma escola? Isso vale desde para o seu filho pequeno, que vai escolher uma crechinha, uma escola, até um adulto. Primeiro, a primeira coisa é a questão de segurança. Quando você compra um serviço, você tem que saber o que você está comprando. Na prática, o que acontece? A gente vai a uma instituição, faz a matrícula, vai na escolinha e depois que você vai descobrir. Então, quando você for numa escola para o seu filho, primeira coisa, que cuidados você deve tomar? Primeiro, segurança. Peça para visitar a escola. Principalmente se for pré-escola, porque algumas não estão nem regularizadas. E nós tivemos aí vários casos, né, que aconteceram com recém-nascidos do ano passado, aí, criança pequena em escola. Às vezes a escola é bonita, ela tem uma aparência boa, mas vou dar um exemplo. Às vezes o pai atrasa, ou a mãe atrasa para buscar a criança. Tem alguém que vai ficar com essa criança lá dentro esperando? As escadarias são bem sinalizadas, existe proteção para a criança não cair, esse é o primeiro cuidado. O segundo que você coloca é saber se aquela escola é reconhecida, porque às vezes a criança cursa, faz lá a terceira série, a quarta série, ensino médio, ensino fundamental, e aquela escola tem problema de registro, e depois aquele trabalho todo pode não ser reconhecido, pode dar mais trabalho. Parece incrível, mas até isso acontece. Então, quando você for procurar uma escola, outro cuidado na hora de contratar é verificar, junto ao MEC, junto à Secretaria da Educação, se aquela escola é regular. E você pode pedir isso na escola. É um cuidado para você não fazer todo o curso e depois ter que ficar arrumando outra dor de cabeça para reconhecê-lo. Então, esse é mais um cuidado que você tem que ter. Se eu tenho 2 filhos na mesma escola,
A lei diz alguma coisa sobre um desconto na mensalidade ou na matrícula dessas crianças? Ou isso pode ser conversado com a diretoria da escola? A lei, Claudete, não prevê um desconto específico para 2 filhos, mas é prática de mercado você negociar descontos. Até porque você tem muitas vezes, mesmo tendo um filho, às vezes aqueles cursos complementares. Então você faz a escolinha e aí tem aula de balé, judô, piano, etc. Tudo pago separado. Tudo pago separado. Então, na medida em que você compra mais coisas, obviamente você negocia. Se você tem 2, 3 filhos, a mesma coisa. O que a legislação estabelece é o cuidado no atraso da mensalidade. Acontece na vida da gente ter algum problema. Às vezes, involuntariamente, a pessoa tem um atraso 1 mês e 2. O que a lei estabelece é o seguinte: se tiver atraso, você não pode impedir o aluno de frequentar a aula. Ah, mas isso não acontece não. A lei pode falar. Mas não acontece, doutor? Se não pagar, o aluno não estuda. Aí você não tem um pode. problema. Uma coisa que é importante a gente alertar aqui, Claudete. Se ele não pagou, teve um problema, a escola vai ter os meios legais e judiciais para fazer a cobrança. Mas não pode cobrar ela na frente de todo mundo, como muitas fazem, né? Exatamente. Aí você gera, isso inclusive gera um dano moral. Então o que a escola faz? Tem um débito, ela entra com ação no judiciário, ela cobra, ela segue a lei. Ela não vai deixar de receber, ela tem um meio para isso. Agora, ela não pode proibir a entrada do aluno, ela não pode deixar de dar nota, não vou te fornecer a nota porque você não pagou. Não pode. Não pode expor o aluno a uma situação de vergonha, ou chegar na sala e falar, olha, os alunos inadimplentes, os pais têm que vir aqui. Pode colocar isso no quadro de avisos? Não pode ele colocar. Não tá pagando? E aliás, é engraçado, isso é uma história que aconteceu, falar assim, olha, eu vou pôr o nome de quem está devendo no quadro. Não foi numa escola, foi numa outra dívida. Falou, vou pôr o nome de todos os inadimplentes. Ele falou, não, inadimplentes o senhor não pode pôr, porque isso vai gerar indenização. Ele falou, tudo bem, então eu ponho dos adimplentes, os que estão pagando. Também não pode, porque equivale, né? Se eu coloco o nome de quem está pagando... Já todo mundo sabe quem não está. Por óbvio, já sabe quem não. Então, acaba indiretamente atingindo... Não, porque é uma situação vexatória. Imagine, então, entre adolescentes numa faculdade, é chato. E às vezes o pai está desempregado, às vezes a empresa do pai está falindo, não está pagando salário. Isso também acontece. Isso gera, inclusive, se for negativo, se tivesse exposição, gera um dano moral. Então isso é importante, até para quem é dono de escola, tomar cuidado, porque ele pode sofrer um processo por conta disso. Eu posso reter documentos? Então, primeira coisa, o que a legislação diz, Claudete? Se quiser anotar em casa. Seguinte, durante aquele período escolar, o semestre letivo ou ano letivo, o aluno não pode ser impedido. Aí ele vai querer renovar a matrícula. No momento da renovação, se houver inadimplência, aí sim a escola tem o direito de não aceitar a renovação da matrícula. Mas por que isso? Para que o aluno não perca o ano letivo, porque eu não posso, paguei 2 meses, não consigo pagar outros 2, 3, eu não posso parar o curso. Então, durante aquele semestre, durante aquele ano, eu tenho que continuar. Bom, a escola tem todo o direito de reaver esse dinheiro, é lógico, né? É um comércio também, na justiça, mas não pode impedir ou fazer com que o aluno perca o ano. Até porque ela cumpre uma função social. Aí vem uma segunda questão que também é muito comum. Eu quero sair da escola, eu estou inadimplente. Mas espera um pouquinho, preciso te fazer uma pergunta. Por exemplo, que me surgiu aqui. A pessoa não pagou alguns meses, então não se mostrou um bom pagador, vai saber lá o motivo, né? Não importa. Aí a escola não rematriculou. Mas ela coloca no currículo desse aluno que não rematriculou porque ele ficou devendo? Porque senão nenhuma outra faculdade vai querer esse aluno. Na verdade, no currículo só pode constar as questões pedagógicas. As questões financeiras dizem respeito apenas à escola e ao aluno. Obviamente, ele vai entrar com uma medida judicial, cobrando isso, vai ter a medida legal. Agora, do ponto de vista pedagógico, eu não posso deixar de dar nota, eu não posso deixar de aplicar prova por conta de inadimplência. E nem posso colocar isso no currículo do aluno, se ele não pagava mensalidade. E aí ele tem o direito de pedir os seus documentos e fazer a transferência. Não pode ser retido documento. Dizer, eu quero sair de uma escola. Se acontecer isso, o que o aluno tem que fazer? Primeira coisa é você buscar um órgão de defesa do consumidor qualquer. Primeira regra, manda uma carta oficial, né, de próprio punho para a escola, dizendo que você deseja isso e protocola. Se a escola não quer bater um carimbo, não quer colocar o nome do funcionário que está recebendo, manda isso por correio com aviso de recebimento. Carta registrada com aviso de recebimento, porque isso é uma prova de que você fez um pedido formal para receber isso. E a escola negou? A escola não se manifestou, negou, você ainda pode buscar o juizado, você pode contratar um advogado, você tem que buscar a justiça. Pode ir na defensoria pública? Pode, se a pessoa for carente, vai na defensoria pública, você tem a justiça gratuita. Então você tem todo o mecanismo de buscar o poder judiciário, estou com um problema, vai lá. Mas a primeira coisa, vai à escola e diga, olha, eu sei o meu direito, eu assisti no programa da Claudete, sei como funciona e vou reclamar. E qualquer coisa procura ele, tá? Porque o doutor Anísio é dos bons.